Hoje você vai conhecer o meu final perfeito pra Game of Thrones, o que eu mudaria na temporada final. Isso é uma coisa que eu nunca tinha falado antes, qual é o meu conceito de final perfeito, quem eu deixaria vivo, quem eu não deixaria, e esse vídeo também é um complemento dos 5 episódios da continuação de Game of Thrones que eu fiz. E antes que alguém venha comentar, eu sei que não é literalmente todo mundo que viu a série que achou o final ruim. A maioria achou o final péssimo, mas eu sei que não é todo mundo, eu tenho consciência disso. O final foi horrível sim, isso é indiscutível, mas eu entendo que não é todo mundo que vê dessa maneira. Tem coisas na vida, que é um fato, mas algumas pessoas pensam diferente. Isso vale pra qualquer coisa, mas falando aqui da série, não tem problema. Se você achou o final bom, não tem problema, é até melhor, entendeu? É melhor porque daí você aproveitou bem mais a parte final da série. Mas vamos começar do melhor jeito, Porque eu tenho um vídeo sobre o final de Game of Thrones, onde lá eu comento o porquê que eu acho que o final da série foi ruim. Ele é um vídeo do ano passado e que voltou a pegar muita view recentemente. Ele tá indo pra 390 mil visualizações pra você ver como o final de GOT ainda é um assunto muito atual. O vídeo não tava com isso tudo de visualização no começo. Então por esse vídeo continuar sendo muito assistido, até hoje eu recebo comentários nele do tipo: ah, mas o final não foi ruim, é que tudo foi corrido demais, se fosse devagar seria melhor. Ah, o final não foi ruim, é que teve pouco episódio. Gente, se foi corrido demais e isso prejudicou a história, então foi ruim, Tipo, a pessoa comenta no vídeo tentando justificar porque o final não foi bom. Então foi ruim. Outro argumento que eu acho falho e que muitas pessoas comentaram, esse é o clássico, é esse aqui. Ah, Game of Thrones não é novela, então não vai ter final feliz. Quer final feliz vai ver filme da Disney. Eu só tô falando disso porque eu quero evitar de novo esses comentários aqui. O problema do final da série não é que ele não teve um final feliz. O ponto não é o final ser triste ou feliz ou agridoce. O ponto é como eles chegaram nesse final, entendeu? A questão nunca foi só o que aconteceu, mas como aconteceu. Minha opinião, tá? Se a Daenerys Targaryen morresse no final, mas com uma construção muito boa, ela tendo uma morte à altura dela, à altura da história, as pessoas não reclamariam como reclamaram porque a Daenerys morreria de uma maneira bem feita. Não seria um desperdício. E isso vale pro final todo. Então esse papo de final feliz, de novela, não cabe aqui. Eis então a minha visão de final perfeito. Final perfeito, acima de tudo, é um fim que a história merece. O final tem que ser coerente e respeitar o universo que ele tá apresentando ali pra gente nos episódios, coisa que não aconteceu. Compara a primeira temporada de GOT com a última. Você vai ver que parecem séries diferentes. Olha, esse aqui não é mais um vídeo pra reclamar do final de GOT. Na real, eu amo falar sobre o final, mesmo ele terminando daquele jeito. E o objetivo desse vídeo, é falar o que eu mudaria no final. Eu só tô contextualizando pra começar. E da 7ª temporada em diante, isso é mais forte na 7ª, você nota um monte de personagem fazendo coisas que eles naturalmente não fariam só por causa do roteiro. Personagens tomando decisões que não tem nada a ver com ele só porque o David Benioff e o Daniel Weiss querem que isso aconteça e não importa se vai faltar lógica pra isso acontecer. Não adianta uma boa ideia sem um bom direcionamento. Então não serve de nada eles terem a ideia de matar a Daenerys, a Cersei, o Jaime, se eles não sabem como chegar lá e como fazer isso. Então olha aqui o meu panorama de final ideal pra série como um todo. Primeiro, por muitas razões, e eu vou falar todas elas, eu não mataria a Daenerys no final por nada nesse mundo. Eu vou falar o porquê e aí você me diz se você concorda comigo. Só lembrando, antes que você entenda errado, final perfeito pra mim não tem nada a ver com a Daenerys ter que ficar viva no fim da série. Dá pro final ser bom e ela morrer, mas você tem que saber muito bem como fazer isso. É difícil, senão vira um desperdício. Então vamos lá, primeiro motivo pelo qual eu não mataria ela. Pelo bem da história da série e de King's Landing, a Daenerys seria a escolha ideal de rainha porque você já não tinha mais nenhuma outra boa opção a não ser o Jon Snow. Mas ele não queria ser rei, E aí não adianta. O Jon Snow só aceitou ser rei no norte porque o norte é a casa dele. O Jon falou isso. Então o Jon não conta como candidato ao trono, mesmo você achando que ele deveria ser rei. O cara não quer, Então não tem como forçar. Resumindo, tinha lá brigando pelo trono, Cersei Lannister e Daenerys Targaryen. Então partindo do ponto que a Daenerys não é uma louca que quer queimar tudo, porque ela não era isso, a Daenerys não era isso até transformarem ela nessa coisa só pra justificar o final, partindo desse ponto, a pessoa mais confiável pro trono de ferro e que realmente faria diferença pro povo é a Daenerys Targaryen. Ela tinha um bom coração, compaixão, conselheiros muito bons ao lado dela e ela tinha dragões. Nunca podemos esquecer que a Daenerys libertou diversas cidades escravas em Essos, chegou no norte onde todo mundo odiava ela e ajudou a salvar o povo do Rei da Noite. Então tipo assim, a Daenerys Targaryen já vinha fazendo a diferença positivamente na série desde o começo, desde o primeiro episódio. Pensa aí, quantas vidas a Daenerys não salvou desde o começo? Agora tenta comparar ela com qualquer outra pessoa disponível pro trono.
Quem é a outra pessoa que podia ser melhor rei ou rainha do que a Daenerys? Só se for o Jon Snow, né? Mas novamente ele não queria. A única forma seria eles reinarem juntos como um casal. Aí me vem o David Benioff e o Daniel Weiss fazendo aquela cena no fosso, elegendo o Brandon Stark com o discurso do Tyrion, que era um prisioneiro, perguntando quem tem uma história melhor do que o Brandon Stark e falando que ele tinha que ser o rei. Como assim as pessoas acharam válido uma boa história ser motivo pra você ser rei? Sério, quem ali conhece o Brandon Stark a fundo? Nem o Sam sabe exatamente o que é o Corvo de Três Olhos e o que é o Bran. As pessoas de fora não sabem o que é isso. Eu não tô questionando se o Bran vai ser um bom rei ou não, mas como as pessoas de fora sabem que ele é capacitado? Porque quando o próprio Brandon enviou corvos pra cidadela falando da visão dele, os mestres riram e debocharam do Brandon. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que é isso de Corvo de Três Olhos. O mais cabível, na minha opinião, era a Daenerys se tornar rainha pelo bem do próprio povo da série. Antes do final da série, a Daenerys tinha dragões, 2 exércitos, então ela era bem capacitada de governar. Então o motivo número 1 pra eu não matar a Daenerys no fim é pela riqueza que a série ganharia, mas aí, claro, né, eu também não teria feito a Daenerys queimar a capital inteira. Aquele episódio 5 lá eu não faria jamais. A única coisa muito boa naquele episódio, a coisa que eu não apagaria dali, é o Clegane Bowl, é a luta do Sandor Clegane contra o irmão dele. Quantas pessoas ruins existem em Game of Thrones? Centenas. Mas quantas pessoas boas de verdade existem na série? Pouquíssimas. A Daenerys e o Jon Snow poderiam fazer essa diferença, entende? Eles dois são essas pessoas boas. Como eles eram um casal, né, o Jon Snow e ela, eu deixaria os dois no Trono de Ferro após eles se casarem, isso no último episódio, e eles dariam continuidade à linhagem Targaryen e o trono estaria em excelente posse. Eu penso muito que o único motivador para o Jon Snow aceitar governar em Porto Real seria o amor. No caso, a Daenerys. Eu acho que ele só largaria o Winterfell por querer ficar junto com a mulher que ele ama, que é a Daenerys Targaryen. Final perfeito, pra mim, é isso aqui, ó. Primeiro, você tem a ideia de como será o final, você cria essa ideia baseado no caminho que você construiu até então, você pensa em como vai ser o final de cada personagem, e aí, você tem que saber fazer o melhor caminho pra chegar até essa ideia, entendeu? Porque a temporada final apareceu muito isso aqui, ó. O David Benioff e o Daniel Weiss queriam matar a Daenerys no final, mas eles não sabiam muito como chegar até lá, eles não sabiam muito como fazer isso de um jeito muito bom. Eles estavam meio perdidos, e é aí que os episódios começam a ficar muito abaixo da média. Se você tem a ideia, mas você não sabe como que chega nela, já tá errado. Então o final perfeito é independente de como termina a série, você tem que saber fazer a construção desse final. Você quer que o Jon seja o rei e a Daenerys morra, salvando o norte, por exemplo? Você tem que saber fazer isso do jeito mais perfeito possível. Você quer que a Daenerys termine como rainha e o Jon ao lado dela? Você também tem que saber fazer isso do jeito mais perfeito possível. E óbvio, né, a série não é só Daenerys e Jon, tem todo o resto que você tem que ser cuidadoso igual. Segunda razão pra eu não matar a Daenerys no final é um conjunto que envolve muito mais do que o enredo, muito mais do que só a série. Falando pela visão da HBO, que é a dona do universo de GOT, eu não acho boa ideia você matar a Daenerys Targaryen daquele jeito tão mal feito se você tem planos de fazer novas séries sobre a casa Targaryen. Porque daí, né, você tá desperdiçando uma personagem enorme, que é a Daenerys, numa morte completamente ruim e é algo que você poderia evitar facilmente. Então isso causa uma certa desconfiança do público geral em relação às novas séries que estão por vir. Direto eu recebo comentários das pessoas falando que não vão ver as novas séries por causa do final de GOT. Eu não acredito muito nisso, tá? Eu acho que no momento que sair um trailer, o trailer da House of the Dragon, todo mundo vai correndo ver e vai sim assistir a série. Só que isso poderia ser evitado, sabe? Esse sentimento de revolta podia ser facilmente evitado e seria melhor pra HBO se fosse evitado, porque no final das contas, série é trabalho. Produzir séries é com o intuito de fazer dinheiro, não é só entretenimento. A HBO tem funcionário, todo mundo lá recebe salário, então a HBO tem que fazer dinheiro, e muito dinheiro. Qualquer ser humano que observa os fãs de Game of Thrones sabe muito bem que a Daenerys Targaryen, a casa Targaryen, né, é a personagem e a casa mais amada da série. Então você tem que ter um cuidado maior, você tem que ter um cuidado especial com ela. Então eu não entendo como a HBO e todo mundo que trabalhou nessa série viu o roteiro final e falou: tá pronto, vai ser isso. Eu não sei como que um profissional da área não tem essa noção de que o negócio tá ruim. Eu não tô falando de controle criativo, eu não tô falando da HBO não deixar matarem a Daenerys, por exemplo. Não é nada disso, até porque a Daenerys ficar viva não é sinônimo de que o final seria bom. Eu tô falando é de controle de qualidade. Se o final da série tivesse sido muito bom, se eles não tivessem desperdiçado a Daenerys naquela morte, a recepção para as novas séries seria muito maior e muito melhor. Mais gente ia recomendar GOT para outras pessoas e mais
mais fácil ficaria de divulgar a House of the Dragon, por exemplo. Outra coisa fundamental que eu não faria é a morte do Rei da Noite. O Rei da Noite nunca morreria daquele jeito bobo que foi lá ele feito uma estátua esperando a Arya Stark enfiar a faca nele. A Arya, claro, eu não tiro o mérito dela porque ela foi muito esperta, mas gente, calma aí, né? É o Rei da Noite. Pela experiência de vida dele, né? O cara é um ser mágico, não era pra ele ficar segurando a Arya feito um imbecil esperando ela contra-atacar. Isso foi muito burro, então eu jamais faria a morte dele assim. E eu também não faria o Rei da Noite morrer tão rápido. A longa noite e a batalha contra os White Walkers eu só resolveria no penúltimo episódio da série. Eu faria a noite realmente ser longa como ela deveria ser. E pra destruir o Rei da Noite, eu criaria um plot envolvendo a Daenerys, Jon Snow, Arya Stark e o Brandon Stark, e esses 4 juntos estariam na cena em que o Rei da Noite morreria. Eu faria uma super sequência e quem daria o golpe final no líder dos White Walkers seria o Jon Snow usando a Long Claw. E só pra não deixar passar, né, eu não faria um episódio tão escuro como foi aquele. Outra coisa que eu não faria é deixar o Bran um personagem antipático, embora eu entenda por que ele ficou assim, mas eu tentaria abordar ele na série de um jeito diferente que todo mundo não achasse ruim. E ele não seria tão inativo. O Brandon Corvo ia participar real da batalha contra o Rei da Noite. Eu só não vou entrar em muitos detalhes porque eu penso em refazer toda a luta final contra os White Walkers numa sequência de vídeos igual eu fiz a continuação de GOT. Eu faria a Longa Noite ser um episódio muito desesperador. E falando nisso, eu nunca mataria o Jaime e a Cersei Lannister na base do tijolo. O Jaime morreria na luta contra o Rei da Noite, ajudando a derrotá-lo. Por sinal, a Brienne estaria com ele nesse momento. O Jaime morreria nos braços dela. E a Cersei, ou eu faria a Daenerys usar o Drogon pra devorá-la, ou a Arya Stark que mataria a Cersei usando o rosto do Jaime que já teria morrido antes. Como o Jaime já teria morrido, vamos tirar algum proveito disso. Então a Arya poderia remover o rosto dele para usar contra a Cersei. Seria uma cena incrível porque a Cersei jamais ia desconfiar que aquele ali não é o Jaime de verdade. O Brandon Stark não seria rei, né? Isso eu não faria. Mas ele seria tipo o guardião de Westeros por ele ser o Corvo de 3 Olhos. O Brandon sempre saberia de qualquer coisa, então eu faria dele uma figura bem importante em Westeros, apesar dele não ser o rei. O Theon Greyjoy morreria pro Rei da Noite, mas não seria daquele jeito com ele partindo pra cima do cara, sendo que você poderia ganhar tempo. Eu acho que seria mais inteligente aguardar o Rei da Noite vir até ele, porque olhando pra cena, o Theon basicamente se entregou pra morrer. Ele só correu e morreu igual os Dothraki naquela cena, partindo pra cima dos mortos. Essa é outra cena que eu não faria porque ela não tem nenhum nexo. É uma cena muito linda, mas não tem muito sentido. Eu mataria o Rhaegal, o Dragão Verde, mas não seria naquela cena do Euron Greyjoy. Aquela cena é muito ruim, ela só existe porque eles tinham que eliminar um dragão pro episódio seguinte, então eles fizeram isso do jeito mais rápido possível, mas eu mataria o Rhaegal de um jeito muito mais bem planejado. Ele morreria no episódio da Longa Noite, com todos os zumbis subindo em cima dele para poder fazer peso, ele não ia conseguir voar, e então chegaria o Rei da Noite e mataria o Rhaegal usando a lança de gelo. Então só teria o Drogon vivo no episódio final, só que eu faria o Rhaegal deixar ovos antes dele morrer. Ovos que no futuro a Daenerys iria encontrar, igual foi na minha história. Então dragões não entrariam em extinção porque no futuro outros viriam a nascer. O meu final então seria basicamente assim. O Jon Snow só abriria a mão de Winterfell pra ficar com a Daenerys Targaryen, que é a mulher que ele ama. Teríamos sangue Targaryen e sangue Stark no Trono de Ferro. E como seria um final com o Jon e Daenerys no trono, eu faria um equilíbrio aí pra não ser só coisa feliz demais. Ia morrer muita gente contra o Rei da Noite. Se vocês quiserem, eu posso refazer toda a Longa Noite, fazer a minha versão no caso, narrando como tudo seria, porque lá eu consigo detalhar bem melhor todas essas mudanças que eu faria na série, porque a Longa Noite impactaria diretamente no final da história. Então comenta aí se você quer e me fala aí o que você não faria no final de GOT. Fala o principal, quem você deixaria vivo, quem ficaria com o trono, comenta aí que eu vou ler. E por último, eu faria a Daenerys legitimar o Jon Snow pra ele ser Jon Stark, já que ele é mais Stark do que Targaryen, né? Isso não tem como discutir. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve, assim você não vai perder nada da House of the Dragon, porque a série tá ficando cada vez mais perto de lançar. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.